Bom, eu vou dar início então, tudo bem, Daniel? Aqui. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Fernanda Reis, eu sou graduanda em Relações Internacionais pela UDF, voluntária em Pesquisa e Extensão pela FENERE. É com enorme satisfação que mediarei o debate desta noite, que dá início ao segundo ciclo de palestras da revista FENERE. Estamos novamente reunidos nesse espaço, que é resultado de meses de trabalho e esforço coletivo do corpo editorial da revista. Agradecemos a todos que foram instrumentais para o sucesso dessa iniciativa. Nessa segunda edição, o ciclo de palestras terá como foco as possibilidades de atuação dos profissionais de relações internacionais e trará debatedores com experiência em organizações públicas, privadas e do terceiro setor. As palestras abordarão temas relacionados à promoção comercial, comércio internacional, diplomacia pública, diplomacia corporativa, paradiplomacia, atração de investimentos e atuação nas organizações internacionais não governamentais. Comunicamos que em breve será publicado o primeiro número da revista FENERE, resultado das notas técnicas dos e das palestrantes que tiveram conosco no primeiro ciclo de palestras da revista FENERE. Todas as palestras estão disponíveis no canal da revista FENERE no YouTube. Trabalhos acadêmicos podem ser submetidos a qualquer tempo para apreciação do nosso corpo editorial científico através do e-mail revista@fenere.org.br. para a composição das próximas edições do periódico. O tema abordado nesta palestra será os rumos da diplomacia contemporânea às diplomacias da inovação, buscando abranger as visões da diplomacia pública e da diplomacia corporativa. É também com imensa satisfação que agradeço a participação dos nossos ilustres debatedores, que apesar dos tempos difíceis e dos inúmeros afazeres com que se ocupam, atenderam prontamente o nosso convite com o objetivo de nos transmitir a experiência e conhecimento que possuem sobre o assunto. Nosso primeiro palestrante é o senhor Luiz Fernando Corrêa Machado, formado em Ciências Jurídicas pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande, possui título de mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, além de diploma de MBA em Petróleo e Gás pela Universidade Robert Gordon, da Escócia, é pós-graduado em Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado pela Academia de Direito Internacional da Haia, leciona no MBA em Relações Internacionais no IBMEC, DF, ingressou na carreira diplomática em 2004, onde trabalha atualmente como chefe da Divisão de Promoção Tecnológica 1, responsável diretamente pelos temas relacionados à Sala da Inovação, Programa Start Out Brasil, Programa de Diplomacia da Inovação e participação do MRE no CCT, Conselho Consultivo da FINEP e GCIS. Nosso segundo palestrante é o Maurício Manfre, com mais de 30 anos de experiências em negócios internacionais, advogado mestre em Direito e Negócios Internacionais pela Universidade Europeia do Atlântico, MBA em Negócios Internacionais e Comércio Exterior pela FGV, especialista em Administração de Negócios pelo Mackenzie, autor do livro Manual de Gestão do Comércio Internacional, professor e palestrante em Gestão e Direito Comercial Internacional, consultor, assessor técnico e mentor em estratégia comercial internacional para associações empresariais da indústria, comércio e agronegócios, é assessor especial de negócios internacionais da São Paulo Chamber of Commerce e diretor executivo da Ultramares Negócios Internacionais. Os palestrantes irão proferir uma fala inicial e depois iremos partir para as perguntas do público. Lembrando que os espectadores podem formular suas perguntas a qualquer momento durante a palestra e encaminhá-las pelo chat. As perguntas serão moderadas pela nossa organização e direcionadas aos palestrantes por mim após as exposições iniciais. Pedimos que, além da pergunta, encaminhe por chat seu nome, sobrenome, cidade e instituição de ensino ao qual esteja vinculado. Após essa fala inicial, cedo a palavra ao senhor Luiz Fernando Corrêa Machado para que possa proferir sua exposição. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite do FENERE por estar aqui hoje. Queria saudar o Maurício, meu colega de painel, a Fernanda, a moderadora. É realmente um prazer poder falar um pouco da atuação do Itamaraty nesse setor e um pouco desse conceito que é relativamente novo de diplomacia da inovação. Eu trouxe uns slides aqui que eu espero, não é para cansar vocês, mas é muito mais para guiar aí essa breve fala, porque acho que a intenção é deixar realmente mais tempo para o debate.
Deixa eu colocar em tela cheia aqui. Então, quando a gente fala de diplomacia da inovação, né, que é o título do painel, a gente tem que retroceder um pouco, né, falar no que está baseado, alicerçado isso, que é algo que os chancelarias já atuam há muito tempo, né, que é a diplomacia científica. Né? A gente tem um conceito clássico aí de diplomacia científica, né, dividido em 3 vertentes, uma da ciência, auxiliando, né, trazendo conceitos e insumos para a formulação da política externa, para a atuação do diplomata nas negociações, né, que seria o ciência na diplomacia. A outra, quando a diplomacia apoia o avanço da ciência, né, o avanço do saber por meio do apoio a uma maior cooperação internacional, a elaboração de acordos, a busca de financiamento, de capacitação interna. E também uma terceira vertente, que seria a ciência para a diplomacia, na qual a própria ciência auxilia a diplomacia a superar algumas barreiras por meio dessa linguagem universal, né, da ciência. Então, isso é um conceito que já está arraigado. A gente tem cursos de diplomacia científica agora por todos os lados, né? E é algo que o Brasil já há muito tempo atua. A gente tem uma tinha uma divisão de ciência e tecnologia que foi criada em 1973. Né? Então, não é de hoje que a chancelaria brasileira está envolvida nesse movimento pelo apoio à ciência no Brasil e teve presente aí tanto na fundação de vários institutos como no apoio ao processo de internacionalização de várias entidades do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos realmente uma ampla gama aí de acordos no setor, uma atuação grande de organismos multilaterais. Cada vez eu descubro mais um organismo internacional que lida com ciência, tecnologia e inovação. Eu acho que está cada vez mais arraigado nas sociedades que realmente ciência é algo que está intrinsecamente ligado à melhora do bem-estar, à melhoria da competitividade da economia. Então, todas as sociedades realmente tentam estimular, né, a melhora da ciência, da tecnologia nas suas sociedades. Né? Mas isso, eu acho que quando a gente fala de diplomacia científica, a gente tem que ter também uma noção que existe a diplomacia científica, ela acaba englobando tanto a cooperação científica e tecnológica quanto a cooperação técnica, estrito sensu. Isso por quê? Porque, na verdade, a cooperação, para uma cooperação científica e tecnológica ser verdadeira, a gente precisa ter o mínimo de sinergias entre os recursos, sejam financeiros, sejam recursos humanos, etc., etc. Caso contrário, ela não existe, né? Porque, na verdade, o que se procura numa cooperação científica internacional é suprir uma demanda interna, né, por meio dessa cooperação. Também os parceiros eles têm que ver um valor em cooperar. Né? Por que eu vou cooperar com uma pessoa lá do outro lado do mundo que não fala a minha língua, que está 5 horas, 7 horas de fuso? Né? Por que eu vou entrar num empreendimento conjunto com essa pessoa? Não é algo que é tão trivial e também não é algo que também está tanto na cabeça tanto dos pesquisadores quanto dos empreendedores. Então, é algo que realmente as pessoas têm que encontrar valor nisso. Né? Então, isso é até um pouco uma das tarefas aí do diplomata que lida com isso, primeiro identificar essas oportunidades, né? E depois conseguir traduzir essas oportunidades para a comunidade científica nacional. Acho que minha tela trancou aqui. Foi. Mas é importante ter isso em vista, porque quando a gente fala de inovação, a gente está falando de uma tecnologia, né, que vai trazer um avanço econômico e científico para a sociedade. A gente está falando de competitividade, né, de manter a competitividade. Então, isso é algo
que eu acho que tem que estar muito presente, né? E o Brasil é um desses países que tem todas as credenciais para jogar esse jogo da cooperação científica internacional. A gente tem realmente conseguido criar, nesses últimos anos, uma base muito forte, né, de infraestrutura de pesquisa, de produção científica, né? O Brasil está dependendo dos indicadores, entre os 15 primeiros países que mais produzem artigos, mais publicam artigos científicos no mundo, né? Mas a gente tem uma dificuldade de traduzir isso em benefícios para a sociedade, né? Em inovações tecnológicas, que a gente fala. A gente ainda tem um número baixo de patentes, apesar de todos os recursos que a gente investe nisso, né? Todo mundo brinca com as estatísticas, que é quando a gente pega porcentagens, fica fácil. Realmente, se a gente for ver que o Brasil aplica 1,2, 1,3% do PIB em ciência, tecnologia e inovação, pode não parecer muito, e é preciso que seja mais, mas quando a gente traduz isso em dólares, né, são recursos realmente muito grandes, né? Então, os países também eles querem cooperar com o Brasil, não só porque o Brasil tem ótimos pesquisadores, talentos criativos, mas também porque o Brasil tem dinheiro. Então, o Brasil tem recursos para investir nisso, porque não é todo país que realmente consegue tem esse montante de recursos. Claro, se esses recursos estão sendo bem utilizados, não estão sendo bem utilizados, isso é uma outra conversa, né? E pegando um pouco ainda esses dados, estatísticas, brincando, a gente está vendo cada vez mais no mundo, né, uma concentração da produção de inovação. A gente usa muito o Índice Global de Inovação, né, da OMP, para ficar comparando os países, etc. Mas há uns 2 anos o índice começou a comparar clusters, né, tecnológicos. E aí é um pouco assustador até, porque na América Latina só tem um cluster nessa lista de 100 maiores, que é São Paulo. A África não tem nenhum. Então a gente começa a ver que tem realmente poucos players aí que importam, e o Brasil é certamente um deles, que está ganhando cada vez maior vulto. Eu acho que isso é também fruto muito do que foi plantado aí ao longo desses últimos anos, né? Claro, a gente tem ainda um trabalho pela frente para melhorar, eu acho, a nossa diplomacia da inovação, mas também muito baseado, talvez, nas deficiências internas, de ter metas mais claras, né, dentro da nossa estratégia nacional de ciência e tecnologia. A gente tem um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação que é muito fragmentado, o que é uma força, mas, ao mesmo tempo, traz uma dificuldade de coordenação. Então, acho que isso também é um dos desafios aí, do diplomata que lida com inovação, com os temas de inovação, porque a gente tem que dialogar não só com toda a esplanada aqui em Brasília, mas com todos os governos estaduais, governos municipais, associações, parques tecnológicos. Realmente é uma gama muito grande de atores, né? Mas a gente vê que essa articulação, essa importância de trabalhar em rede é essencial para que a inovação realmente prospere, né? Então, a gente vem cada vez mais utilizando esse conceito de diplomacia da inovação, porque eu acho que o conceito antigo de diplomacia científica acabava muito, talvez, uma dualidade entre políticos de um lado, né, incluindo os diplomatas, e cientistas de outro. E, na verdade, para que a inovação aconteça, a gente precisa trazer muito mais atores aí para o processo decisório. A gente precisa trazer os parques tecnológicos, a gente precisa trazer as startups, a gente precisa trazer a própria sociedade que demanda as soluções tecnológicas, né? A gente acha que talvez das deficiências do Brasil é que a gente está investindo muito em oferta de conhecimento e não de demanda de conhecimento. Eu acho que essa troca de conceitos, de diplomacia científica para a diplomacia da inovação, a gente também está trocando o lado da oferta para o lado da demanda. A gente precisa saber mais qual é a demanda para realmente poder procurar essa demanda lá fora, né? Trabalhar muito a marca Brasil, que eu estou colocando aqui, porque, por incrível que pareça, me existe muitos preconceitos relacionados ao Brasil.
lá fora, relacionada às capacidades tecnológicas brasileiras. Então, a gente tem como diagnóstico, talvez o maior desafio da cooperação científica e tecnológica não é nem financiamento. E aí, quando eu falo isso com os nossos pesquisadores, obviamente todo mundo joga pedra, porque não, falta dinheiro, falta recurso. Mas eu já vi vários editais de cooperação científica internacional abrir e fechar sem candidatos. Porque a maior dificuldade é essa, a maior dificuldade é encontrar realmente um parceiro do outro lado do mundo que se engaje num projeto conjunto. Então, esse é o grande desafio, talvez, da diplomacia da inovação para um país, que é realmente poder identificar esses parceiros, auxiliar, aliás, apoiar, né, os integrantes do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação a encontrar esses parceiros, né, a criar essa imagem do Brasil como um parceiro confiável, né, para fazer negócios, para empreender junto nessa área que tem muito risco, né, que é a inovação. O Brasil tem uma certa boa imagem no exterior, mas muito ligada à praia, muito ligada a uma imagem simpática. Agora, quando as pessoas querem fazer negócios com o brasileiro, aí já é outra questão, né? E a gente quer mostrar esse Brasil competente, esse Brasil eficiente lá fora, por meio dessas várias atividades, né? Como eu falei, existe já uma estrutura no Itamaraty desde a década de 70 que traz ciência e tecnologia, mas só recentemente, a partir de 2019, que teve uma reestruturação que a gente começou a atuar junto dentro de uma secretaria que cuida de comércio exterior e economia. Isso acaba sendo também uma mudança aí na mentalidade, né, eu acho, da política externa. Sempre essa área de ciência e tecnologia, ela começou atrelada à parte cultural, né, então a gente via ciência como alguma cultura, né, e não como talvez essa questão estratégica para a economia do Brasil, que a gente começa a ver agora, né? E, obviamente, a gente aqui de Brasília não consegue, tem uma equipe pequena e não conseguiria atuar nessa gama de temas sem o auxílio de uma rede de postos do Brasil do exterior, né? E essas são as nossas antenas lá fora, que estão sempre captando oportunidades e apoiando os pesquisadores e os empreendedores brasileiros lá fora, né? Então, na área, a gente tem por volta de 54, a gente tem 54 setores de ciência, tecnologia e inovação em países estratégicos e também setores de promoção comercial, quando não tem setores de ciência, tecnologia e inovação, que podem apoiar os empreendedores da área tecnológica, né? Esses diplomatas que atuam na frente desses setores, eles funcionam como os adidos de inovação, né? Praticamente tem esse desafio de ter que estar se atualizando com relação às potencialidades brasileiras, né? Porque, afinal, eles precisam mostrar esse Brasil que está tecnológico, está sempre em transformação, então isso é muito desafiante, né? E eles têm que saber o que é realmente uma oportunidade lá fora, né? Então, eles acabam um pouco fazendo essa conexão entre os ecossistemas de inovação brasileiros com os ecossistemas de inovação do exterior, né? Desde 2017, o Itamaraty começou a ter uma atuação mais assertiva na área de promoção tecnológica, né, que a gente gosta de falar, que eu acho que não se confunde com promoção comercial estrito sensu, né, apesar de ter várias características em comum, né? E, através desse programa, a gente faz todas essas iniciativas de apoiar a internacionalização dos ecossistemas de inovação brasileiros, aí desde empresas até os institutos de pesquisa, parques tecnológicos, a tentar atrair investimentos para o setor no Brasil, a mobilizar a diáspora brasileira, que começa a surgir no exterior, e isso é muito positivo, porque ela é capaz de criar pontes entre o Brasil e esses outros países, né? São pessoas que conseguem realmente traduzir, até de uma forma melhor que os próprios diplomatas que estão nos postos, as potencialidades que o Brasil teriam,
e a gente conseguindo trabalhar conjuntamente, unindo forças, trabalhando em rede, como é importante, acho que a gente consegue potencializar isso. Então, desde 2017, a gente tem feito várias atividades, desde participar de feiras tecnológicas, seminários, reuniões da diáspora. E mesmo com a pandemia, agora em 2020, a gente não parou. A gente entrou na onda digital, né? A gente tem feito missões digitais de startups, né? Programas de inovação aberta digitais, webinars, matchmakings digitais, demo days com investidores. Ou seja, eu acho que, como todos, a gente conseguiu não parar e continuar aí. E eu acho que isso também é fruto de todo um amadurecimento, não só da chancelaria com relação ao tema, mas do próprio sociedade brasileira. A gente vê esse setor de empreendedorismo inovador no Brasil ganhando densidade maior. Por exemplo, em 2019, os famosos unicórnios, né, que são essas empresas que chegam a $1 bilhão de valor de mercado, o Brasil produziu 5, assim, teve um dos maiores produções de unicórnios no ano de 2019. E o Brasil, que em 2017, até dezembro de 2017, não tinha nem sequer uma empresa, uma startup que atingiu o valor de $1 bilhão de dólares, agora nós temos 13. Apesar de toda a pandemia, tivemos um unicórnio nascendo aí, desvalorização do dólar, um unicórnio nascendo em 2020. E vários aí, de repente, a ponto de virar. Mas eu acho que o mais importante é mostrar, talvez, porque a gente também não quer ficar criando unicórnios, mas a gente quer realmente criar uma cultura de empreendedorismo inovador, né? Então, para nós, é muito mais importante esse número das startups terem passado por volta de 5 mil em 2017 para quase 15 mil em 2020. Isso mostra que o próprio ecossistema está se consolidando, e a gente quer que essas empresas, que os pesquisadores tenham desde o início uma mentalidade internacional, né? O que a gente chama o Born Global, né? Porque a internacionalização não é só exportação. Então, isso eu acho que é muito importante dizer. Quando a gente fala o processo de internacionalização, a gente está falando também numa busca por um padrão internacional de negócio. E quando a gente vê uma economia brasileira cada vez mais se abrir nessa área tecnológica, as barreiras são muito mais fluidas, a gente precisa de empresas brasileiras com uma mentalidade e um padrão de qualidade global, mesmo que elas nunca venham a operar no exterior. E a gente acredita que por meio dessas missões, por meio dessas conexões com os ambientes de inovação estrangeiros, a gente também quer que eles venham para o Brasil, né? Que isso é muito importante para o fortalecimento do próprio ecossistema de empreendedorismo inovador no Brasil. E é isso que é o programa de diplomacia e inovação que a gente busca fazer, né? E auxiliar aí os empreendedores, os pesquisadores a terem essas conexões com exteriores, a já se preocuparem da concorrência global desde o início, desde a formação da sua startup, desde a faculdade, quando está nascendo aquela ideia de solução tecnológica. E é para isso que foi criada essa rede de setor de ciência, tecnologia e inovação. É para isso que a gente está tendo essa atuação maior no que a gente está chamando de diplomacia da inovação. Então é isso, pessoal. Obrigado. Perfeito. Agradeço ao senhor Luiz Fernando pela exposição. Passo a palavra agora ao nosso segundo palestrante, o senhor Maurício Manfre. Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez o convite. Saúdo a todos os demais participantes aqui deste painel, juntamente comigo. E, obviamente, é muito importante e interessante nós discutirmos todos esses aspectos, essas áreas em que a diplomacia ela é fundamental no nosso desenvolvimento, não é? Nosso país é reconhecido por sua habilidade em relacionamentos diplomáticos, obviamente, e acabamos de ver aí mais uma faceta dessa atividade, que é a diplomacia voltada para o desenvolvimento da inovação. E meu papel aqui nesta noite é trazer
aos participantes, também a todos os demais que estão nos assistindo pelos canais aí, por essa nova realidade que as mídias nos ofereceram, né? Essa condição nos oferece, que é exatamente essa nova realidade de tratar do tema de uma forma bem abrangente e, no meu caso, específica do ponto de vista corporativo. Minha missão nesta noite é trazer a todos um entendimento, uma visão, um pensamento a respeito da diplomacia corporativa. A diplomacia corporativa, e eu quero que todos aqui entendam dentro desse conceito, muito bem apresentado pelo Luiz Fernando, todo o nosso tema, todo o nosso contexto, ele está envolvido na questão da cooperação. O Luiz Fernando trouxe assim uma abordagem muito bacana, no tempo que eu estou aqui em Brasília já há muito tempo para ter aprendido tudo isso. A cooperação é uma das ferramentas que movem esse nosso ambiente institucional e político que nós vivemos. Mas existe essa faceta que é a faceta corporativa. O ambiente privado, a iniciativa privada, ela tem exatamente este ponto de vista, esta atenção voltada para um fator que é extremamente definitivo, que é a questão da realização dos negócios para geração de lucro. Isso é um ambiente extremamente intenso dentro desse contexto e desse aspecto, quando nós falamos do tema diplomacia, na verdade. Porque muitas vezes, e nós vemos isso, o mundo corporativo é um mundo dinâmico, agressivo, muitas vezes frio, muitas vezes desrespeitoso em determinados aspectos, mas é exatamente por isso que passou a ser extremamente importante a adoção de práticas diplomáticas, práticas da diplomacia, dentro desta condição das nossas relações. Quando nós, muitas vezes, olhamos para a existência da corporação, nós olhamos exatamente aquele aspecto exclusivamente comercial. Mas não é mais possível, já há muitos anos, que uma empresa, uma corporação, ela viva única e exclusivamente com o foco no lucro, com o foco nos resultados. Ela precisa olhar para todo o arcabouço caleidoscópico ao seu redor de todos os demais elementos que fazem, que influenciam a sua existência e a sua sobrevivência, principalmente dias como esses que estamos vendo. E aí, então, surge esse elemento chamado diplomacia corporativa, que faz com que a empresa não apenas tenha o seu foco, o seu enfoque dentro do quesito negócios, dentro do âmbito comercial, pensando somente na sua relação com seus clientes, pura e simplesmente, de maneira alguma. Ela precisa entender que a existência dessa empresa, ela agora impacta os elementos ambientais e sociais, dentro de muitos outros, mas eu quero focar nesses dois, exatamente dentro desse quesito que nós queremos aqui falar. Quando nós falamos da responsabilidade social e ambiental das corporações, nós passamos a ver que a forma como uma empresa ela se comporta, ela tem direto resultado no valor de suas ações. Quando falamos das grandes corporações, isso também acontece para as médias empresas e pequenas empresas, num patamar muito menor, obviamente. Então, a grande empresa, a corporação, ela passou a considerar de uma forma muito relevante, muito importante, a forma como ela deve se relacionar com aquilo que passou a ser chamado de stakeholders. É bem interessante essa frase, stakeholders. Quem são os stakeholders? Stakeholders são todos aqueles interesses, todos aqueles grupos, e nós falamos aqui de públicos, não é um público como um todo, mas são públicos devidamente separados, com interesses, percepções, expectativas diversas em relação à existência de uma corporação. Nós temos dentro desse aspecto, dentro desse grupo chamado stakeholders, que é exatamente o enfoque que o esforço da diplomacia corporativa ela focará.
ele estará sempre acompanhando, identificando e planejando o seu desenvolvimento do ponto de vista da forma como as suas ações impactarão esses diversos públicos chamados de stakeholders. Quem são eles? São os clientes? Não. Da forma como nós vemos, quando eu falo do meu trabalho como diplomata corporativo, se me permitem o uso desta frase, mas a minha função dentro da pessoa responsável pelas relações institucionais da minha corporação, eu vou identificar esses grupos. A minha responsabilidade não está a de lidar com os meus clientes. Isso é voltado para a minha área comercial, a minha diretoria comercial, minha diretoria de marketing. Eles têm essa função de olhar a empresa como um negócio e agir como tal. Eventualmente, nós conversamos e alinhamos algumas condutas para que melhor tenhamos impactos nos demais públicos, que são os nossos stakeholders. Dentro desse quesito, nós falamos dos acionistas, se é uma empresa de sociedade por ações, por exemplo, todos os funcionários, determinados fornecedores, governo, concorrentes, eventuais empresas aliadas, joint ventures, e aí vamos avançando. Tudo isso é um novo ambiente no qual o responsável por esta relação institucional, ele vai investir muito o seu tempo para, primeiro, fazer aquele grande trabalho de entender eu, corporação, quem eu sou? O que eu faço? Como eu existo? Porque essa é a função, muitas vezes, e me permitam aqui essa licenciosidade de pensamento, de olhar o diplomata, a função do diplomata, dentro do seu sentido de promotor das relações internacionais de um país, ele tem que entender exatamente que país eu represento, quem eu sou, quais são os meus valores, quais são as minhas ofertas, quais são as minhas expectativas e demandas. Eu entendo quem eu sou na minha existência. Da mesma forma, dentro de uma corporação, eu entendo o papel dessa corporação, toda a influência que essa corporação realiza no ambiente onde ela existe. E não mais apenas dentro do Brasil, já há muito tempo, eu estou nesse ambiente internacional há pouco mais de 30 anos, já vivenciando tudo isso, todas essas relações, esses impactos, do ponto de vista privado. Tive algumas experiências também, pelo menos um terço dessa história foi dentro do ambiente público, e aí eu pude exatamente constatar o quanto a nossa existência corporativa ela passou a sofrer e aplicar impacto em relação a esse mundo global que nós vivemos, cada vez mais, não é? E diante dessas questões é que a pessoa responsável por comandar, por dirigir os atos de diplomacia corporativa, seja de uma grande corporação, de uma média corporação, que tem as suas relações internacionais, ele continuamente será responsável por analisar e entender quem sou eu, empresa, qual é a minha identidade, como eu, então, me apresento, como eu me relaciono. Da mesma forma, eu conduzo estas avaliações constantes em relação aos meus stakeholders, que é esse público de relação que está ao meu redor, de forma a analisar perspectivas, percepções, expectativas desse público, adequar a minha mensagem em todo o tempo, avaliar a mensagem que eu estou passando, se ela é adequada ou inadequada, porque tudo dentro deste ambiente da atuação corporativa, ele trará mais tempo, menos tempo, consequências positivas ou negativas, conforme a forma como esta mensagem chegará aos meus stakeholders. Então, são cuidados muito sérios que devem ser adotados continuamente. Existe um trabalho muito sério de planejamento do relacionamento desta corporação com cada grupo de stakeholders, sejam eles acionistas, funcionários, fornecedores, mesmo dentro do âmbito dos clientes, como eu já falei, apesar de eu ter uma área específica para relacionamentos comerciais, ela também se alimentará
dos rumos, das orientações, da mensagem, do discurso a ser adotado e praticado, obviamente, para que, ao longo do tempo, os resultados sempre levem ao progresso desta atuação corporativa no ambiente social, no ambiente ambiental e, obviamente, no ambiente de negócios, porque é exatamente o ambiente de negócios que dá a retroalimentação de recursos para que cada vez mais novos ambientes de responsabilidade social e ambiental possam ser desenvolvidos. E, obviamente, como muito bem apresentado, todo o tema de inovação, ele está diretamente atrelado a essas atuações dentro desse ambiente da corporação como um todo. É muito interessante quando nós vemos isso, porque ao final dessa atuação, ao final dos ciclos previstos dentro de um planejamento estratégico da atuação da diplomacia corporativa, das corporações, das empresas, existe sempre um ciclo de avaliação, no qual se avaliam os resultados das práticas avaliadas, definidas e adotadas pela empresa dentro desse seu novo ambiente de cuidado com suas relações, os seus relacionamentos, a mensagem que passa, a atuação, os negócios que desenvolve, onde desenvolve. Então, dentro desse ambiente tão amplo, tão dinâmico, e como eu falei no início da minha fala, muitas vezes tão agressivo no passado, nós passamos a ter exatamente essa atuação mais responsável, mais cautelosa, pensar antes de fazer, pensar antes de falar, entendendo, porque quando nós falamos, entenda muito bem a você mesmo. Eu, na minha função de responsável institucional da minha corporação, primeira coisa que eu faço, então, é entender quem eu sou e quem eu quero, como eu quero ser visto e entendido pelo mundo ao meu redor. E quero que meus atos reflitam exatamente este conceito. Nós vemos muito essas frases de missão, valores e etc., não é? Mas é exatamente isso. Não adianta nada eu colocar isso na parede da minha empresa e não vivê-la dia após dia. Então, eu vou entender muito bem quem eu sou e me apresentar ao mundo desta forma, com esta responsabilidade. Da mesma forma, eu investirei tempo para entender esses stakeholders, sejam eles os grupos e frentes que forem, para melhor estabelecer parceria, cooperação, desenvolvimento e, obviamente, como sempre, do ponto de vista de uma corporação, os negócios produtivos, negócios sustentáveis, negócios duradouros, negócios rentáveis e negócios responsáveis. Este é o meu papel dentro nesse ambiente tão dinâmico, tão amplo, tão diversificado que é a área da diplomacia corporativa. Então, essa era a apresentação, as ideias que eu queria compartilhar com todos vocês e lançar aí, obviamente, não é? Para tantas pessoas que hoje nos assistem, verem tantas facetas do ambiente da diplomacia, não é? Muito obrigado, agradeço aqui o tempo a mim dedicado e devolvo a palavra à Fernanda. Muito obrigada. Agradecemos a exposição, então, dos nossos palestrantes. Passamos agora ao bloco de perguntas dos espectadores. Bom, se me permitem, eu quero fazer uma consideração, já que... temos uma pergunta aqui, eu faço depois. Oi, boa noite. Não, se quiseres perguntar primeiro, bem tranquilo. Não, fique à vontade. Então tá bom, boa noite, me chamo Clara, sou estudante de Relações Internacionais, estou no 6º período da Univale, aqui de Santa Catarina, moro em Blumenau. E a minha pergunta seria para o Luiz Fernando, que estava falando da questão da diplomacia de inovação, que eu achei bem interessante, algo que eu nunca tinha estudado, né? A gente acaba sempre focando na questão da diplomacia na parte mais política, né? De resolução de conflitos. Então, achei bem interessante. E daí eu queria perguntar, se ele pudesse falar mais um pouquinho, como que é a atuação desses diplomatas brasileiros nesses centros de cooperação comercial que existem ao redor do mundo, né? Você trouxe que tem alguns centros de cooperação ao redor do mundo. Então, como que é essa questão mais prática deles, assim, né? Como é que funciona essa questão
desses centros comerciais, essa cooperação que existe. Sim, obrigado, Clara. Bom, como eu falei, é desafiante, né, porque diplomacia é uma prática, né? Então, eu acho que esse é um pouco tangencia ali o que o Maurício falou, né? A gente tem uma prática de ações, né, para chegar a um determinado fim, né? No nosso caso, a gente está focando a implementação de uma política externa, né? Obviamente, a gente segmenta as diversas formas de diplomacia para facilitar o entendimento, né? Mas, obviamente, eu não consigo isolar totalmente, dizer agora eu só faço diplomacia científica, agora eu só faço diplomacia da inovação, agora eu só faço diplomacia cultural, diplomacia digital, né? Que agora também temos, né? Muitas vezes elas interagem de diversas formas, né? O Brasil, a gente optou, e diversos países têm diversas fórmulas para praticar essa diplomacia da inovação, né? Ali eu passei rapidamente nos slides, por exemplo, tem países que optam por contratar cientistas ou pessoas ligadas à própria área de pesquisa ou de inovação, né, para ser esses adidos fora, né, e não se utilizar do corpo diplomático existente. Tem outros países que fazem bem ad hoc mesmo para alguma iniciativa, não mantém necessariamente uma pessoa no posto lá fora. Dentro do nosso sistema, né, nós utilizamos diplomatas, né, ou oficiais de chancelaria, ou outros membros do Serviço Exterior Brasileiro, né, que ficam lotados nessa rede de embaixadas ou consulados no exterior, né, e que buscam, eles atuam, por isso que eu falei que é de promoção tecnológica mais do que promoção comercial, porque na promoção tecnológica, a gente muitas vezes não procura esse resultado comercial imediato, né? A gente está querendo construir essas relações, né, maiores que vão proporcionar possivelmente resultados comerciais ou a mais longo prazo, né? Então, o desafio talvez para o diplomata que está lá fora, é realmente continuar atualizado do que está acontecendo no Brasil, manter esses laços de interação, porque a gente tira um pouco o diplomata da zona do conforto dele, de só lidar com outros diplomatas, né, com outros políticos que sabem a mesma linguagem dele, mas ele tem que dialogar com os empresários, ele tem que dialogar com os pesquisadores, com os cientistas, que são diferentes mentalidades, essa que é a verdade. Mas a inovação, ela só acontece realmente se nós conseguimos juntar todos esses grupos aí juntos. Então, isso também, seria uma forma diferente um pouco de atuar, né? De realmente estar o diplomata ali dialogando de vez em quando com o empresário, que de vez em quando está no meio, como o próprio Maurício falou, meio agressivo até de vez em quando, e aí ele de vez em quando tem que dialogar com um cientista que de repente não tem uma visão tão pragmática quanto a do empresário e tentar chegar a um denominador comum, né? O que não é, de vez em quando, não é uma tarefa muito fácil, né? E aí são novas habilidades aí que os diplomatas da nossa rede têm que criar, né? Então, um pouco isso. Eu não sei se eu consegui responder a tua pergunta, para falar a verdade. Não, eu consegui entender, consegui. Esclareceu minha dúvida. Muito obrigada. Perfeito. O Bernardo quer fazer uma consideração também, a palavra é sua. Fique à vontade.
Obrigado. Eu realmente estava aqui me coçando para falar um pouquinho também, porque esse tema é extremamente interessante. Eu sou professor de Relações Públicas Institucionais lá no IBMEC, e aí, quando o Maurício começou a falar sobre os stakeholders e etc., e, nossa, caramba, foi exatamente o que eu estava falando em sala de aula lá para os colegas, para os alunos. E é uma temática muito interessante. Eu sempre falo de caixas, né? Então, a sociedade é muitas vezes dividida em caixas. Então, tem o pessoal que é do agro, o pessoal que é do meio ambiente, o setor privado, o governo, e existe muita dificuldade de comunicação entre essas caixas. Então, às vezes, aquela caixinha está com um formato tão específico naquela caixinha que, para entender o que a outra caixinha está pensando, é quase que impossível. E, consequentemente, uma necessidade quase que de explicar os detalhes do que uma caixa está falando para a outra. E, às vezes, acaba mesmo assim não sendo possível entender. Então, Maurício, quando você fez aí toda a sua fala, uma coisa que eu senti falta seria a questão dos ruídos, porque quando se comunica, tem os ruídos. E aí, Exato. consequentemente, a forma como algumas coisas são interpretadas de formas tão distintas por uma caixinha ou por outra, isso faz com que exista a necessidade desse feedback que você comentou, de realimentação dessas informações, porque, de fato, existe essa necessidade de sempre estar aprimorando a comunicação. E quando a gente entra para o meio digital, é extremamente interessante, porque a forma como se comunica nas redes também é distinta. Não é a mesma comunicação no LinkedIn, não é a mesma comunicação no Facebook, nem no Instagram, e, consequentemente, são públicos distintos também, né? Então, assim, é extremamente interessante e, realmente, parabéns aos dois debatedores, porque são temas extremamente pertinentes e atuais. Deixa eu fazer um comentário, se me permite, sobre a tua fala, porque eu acho que talvez um dos grandes valores aí da chancelaria, né, do Ministério das Relações Exteriores, é a gente ter essa visão de conjunto, como tu falou, porque realmente existem as caixinhas, eu acho que o grande desafio aí da administração pública federal e estadual é tentar quebrar essas caixas, não é só no Brasil, isso é em vários outros lugares do mundo também. De vez em quando até países que a gente acha que estão mais avançados não estão tanto assim nesse diálogo interinstitucional que é tão importante, né? E aí talvez um papel do diplomata da área de inovação, aí voltando um pouco para Clara, poder dar essa visão um pouco de conjunto, que a gente consegue de vez em quando saber o que o Ministério da Agricultura está fazendo, a FAPESP, o Parque Tecnológico de São José dos Campos, e juntar tudo isso e aí conseguir dar uma visão de conjunto aí. Então, acho que isso é um dos grandes desafios aí da diplomacia da inovação. E me permita também fazer um comentário em relação a isso, a questão dos ruídos. Durante muito tempo, como nós já vimos, o mundo corporativo, muitas vezes ele trabalhou naquele ambiente de solução de crise. Estabelecia-se o ruído, causava uma crise, e aí corre todo mundo para apagar o incêndio, e aí então tenta-se resolver o problema, obviamente com um dispêndio de recursos enorme, para resolver o problema, para consertar os erros causados por conta dos ruídos, obviamente, por conta da mensagem inadequada que acabou chegando no stakeholder, como nós mencionamos. A partir daqui, passa-se a ter exatamente esta visão, esta responsabilidade de antecipar este trabalho de uma forma estratégica. Não é porque o que nós falamos da estratégia? A estratégia é exatamente você olhar adiante, identificar onde você quer chegar, os resultados que você pretende atingir, e por meio dessa estratégia traçada, você define tática e operação. Dentro desse contexto todo, passou-se a antecipar eventuais ruídos, passou-se a antecipar ferramentas e métodos que evitem essa mensagem errada que causa o ruído, dentro de todo o ambiente de comunicação que se utilize, não é? Como você muito bem colocou, no que nós temos aqui, o jeito que eu falo com o meu público no Facebook, para quem ainda usa o Facebook, quem fala no Instagram é outro, quem fala no LinkedIn é outro. E hoje em dia, com o YouTube se transformando aqui num canal televisivo cada vez mais intenso,
e consumido de uma forma intensa e ávida por conta desse público gigantesco que nós temos, cada vez mais a minha necessidade de antecipação de eventuais ruídos se tornou fundamental para evitar, no ponto de vista corporativo, obviamente, prejuízo, não é? E alavancar seus resultados. Fica aqui nosso pensamento. Perfeito. A Clara trouxe uma consideração. Ela disse: acredito que seja uma das maiores virtudes quando estudamos relações internacionais, essa questão de análise de conjuntura e dos cenários. Alguém quiser fazer alguma... Pessoal, eu gostaria de fazer uma pergunta, mas antes de fazê-la, eu gostaria de primeiro me desculpar com quem recebeu o link somente nesse momento. Houve um problema técnico na plataforma, então quem perdeu o início da palestra pode assistir através do canal da Matchmaking e em breve através do canal da FENERE, lá no YouTube, certinho? Feito nesse pedido de desculpa, eu gostaria de perguntar para o senhor Luiz Fernando, e caso o senhor Maurício queira complementar, sobre a questão tecnológica em relação à China. Como que é vista a questão de grandes players como a Tencent, Alibaba, enfim, que estão crescendo aí no mercado? Vocês veem como parceiros ou concorrentes? Bom, a gente vê sempre como bons investidores, né? A gente quer atrair, não só investimentos, mas investimentos qualificados para o Brasil, né? Então, todo investimento atrelado à vinda de uma tecnologia, a gente considera que eleva a competitividade da economia brasileira como um todo. Então, é sempre bem-vindo aí os investimentos de estrangeiros, né? Sobretudo os do setor tecnológico. Eu também acredito e entendo que quando nós olhar para a China e dizer que China é concorrente é um pensamento bem complexo, não é? A China ela é um grande exemplo. A China é um exemplo de ter dado a volta por cima, uma história de menos de, vamos dizer, quem olha para 20 anos atrás e vê a China de 20 anos atrás e vê a China de hoje, nós vemos aí um resultado extraordinário na adoção, na criação de uma estratégia de reformulação de existência, de adoção das melhores tecnologias e prática dessas tecnologias. Então, quando nós vemos os resultados nós aqui falamos Alibaba, o mundo fala Alibaba, quando nós vemos esses resultados, todas essas grandes frentes tecnológicas que a China puxa e coloca diante de todos nós devemos olhar para ela, como bem pensou o Luiz Fernando, como investidores. Eles são investidores, estão investindo muito aqui no Brasil. Mas eu também, do ponto de vista privado, do ponto de vista corporativo, eu olho para a China e eu vejo um grande elemento de benchmarking para identificar exatamente os caminhos que eles têm traçado, a forma como eles têm traçado. Existem elementos da cultura asiática que muitas vezes não funcionarão bem no nosso mercado, considerando a nossa cultura ocidental. Então, nós, brasileiros, que somos dentro desse mundo ocidental, um dos países com maior capacidade criativa, a gente não põe em prática muitas vezes, né? Mas nós somos extremamente criativos. Eu acredito que nós devemos cada vez mais abrir os olhos para olhar os exemplos que a China vem trazendo, que ela seja um grande benchmarking para nós, para que nós também avancemos. Luiz Fernando trouxe bem bacana a ideia dessas startups que estão despontando acima de $1 milhão. E são as primeiras, não é? Essa situação que nós estamos vivenciando, que o mundo vivencia, e o Brasil também, tal qual os demais, vivenciamos nessa situação de crise, a quantidade de ideia boa que saiu da gaveta, porque não tinha outra alternativa, não é? Porque se a alternativa é outra, né? Não tinha alternativa, na verdade.
Não tinha saída, então eles tinham que tirar da gaveta a grande ideia e estão atrás. A quantidade de consultas que eu tenho recebido de pequenos empresários com grandes ideias que querem atuar no mundo internacional e por conta dessa atuação nossa, eles acabam vendo a gente como mentores do processo e trazem suas ideias, debatem suas ideias. A quantidade de ideia boa que eu tenho visto é uma coisa tão extraordinária. E todas elas, obviamente, provocadas, para não dizer inspiradas, por esses avanços da Ásia. E quando a gente fala Ásia, a gente não é só China. Deem uma olhadinha para a Coreia do Sul. Olha o avanço da Coreia do Sul nesse ambiente da inovação, da tecnologia da informação e tantas outras coisas. Então, realmente é algo fantástico. Então, ao invés de brigar, não é? Vamos cooperar. Olha aí, colocando a diplomacia em prática. Olha, só a título de complementação, eu sou suspeito para falar, eu acredito que a Clara também, porque há 2 anos nós estávamos lá na sede da Tencent, conhecendo de perto todas as tecnologias, enfim. Eu sou apaixonado pela China. Eu acho interessante que muitas das tecnologias que nós vimos lá em 2018 só está se acentuando o uso no Brasil agora, né, devido à pandemia de Covid-19. Mas, enfim, concordo que é um parceiro. Eu vou puxar um gancho da fala do Daniel, vou trazer minha consideração para os dois. Eu queria falar um pouquinho sobre esse momento mesmo que a gente está vivendo, sobre, enfim, pandemia. A gente até conversou um pouco antes de começar o evento. Eu queria perguntar o que vocês acham do momento pós-pandemia, como que vão ficar os dois assuntos de diplomacia da inovação e diplomacia corporativa, porque, assim, por mais importante que seja, no meu curso, na minha grade de Relações Internacionais na UDF, pouco se fala sequer sobre tecnologia, inovação e competitividade. Então, assim, eu acho que na agenda tanto do governo, quanto empresarial, quanto acadêmico, vai começar a ser uma agenda cada vez mais recorrente. Então, eu queria ver a perspectiva dos dois. Bom, eu posso começar. Acho que a gente estava conversando antes exatamente nessa aceleração, né, do mundo em geral. E isso eu acho que acabou quebrando vários preconceitos aí em relação às pessoas, porque, enfim, a gente aqui está todo mundo no Brasil, mas eu podia estar na China, né? E a gente estaria tendo essa mesma conversa, ou seja, realmente as distâncias, né, várias barreiras foram quebradas, né? Então, isso vai, quando a gente fala principalmente de inovação, a gente fala muito dessa necessidade de troca de ideias, de conexão, então isso certamente vai acelerar, né? Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? Então, realmente, há 20 anos atrás, mais quando eu me formei, eu estava muito longe das capitais e muito longe da informação, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, não tem desculpa. Todo mundo tem acesso a praticamente toda a informação possível, né? E aí, quando a gente fala no campo da inovação, então, isso é muito benéfico, né? A ideia é realmente acelerar essas tecnologias que, de repente, demoraram 2 anos, que o Daniel e a Clara falaram, para chegar aqui no Brasil. Na China, elas não vão demorar mais 2 anos. Elas vão ser implementadas quase imediatamente. Então, nós, como sociedade brasileira, a gente tem que estar pronto também para isso, né? A gente tem que estar pronto para estar nessa fronteira científica, nessa fronteira de inovação, né? Acho que aumenta um pouco o peso aí em cima das nossas costas, porque a gente não vai conseguir se isolar mais como se isolava, ou ter um certo protecionismo, né? Como não. A gente precisa realmente, tem que estar atualizado, tem que estar sabendo o que está acontecendo na China, como benchmarking, que o Maurício falou muito bem, apesar de todas ser um ambiente bem distinto do brasileiro, porque é um mercado distinto, é um sistema político distinto, mas a gente tem que estar sabendo o que eles estão fazendo, porque a tecnologia vai chegar aqui. E aí a gente
tem que estar preparado, tem que ter uma tecnologia tão boa quanto, né? Ou uma outra e, enfim, adotar a tecnologia deles. Também não seria o fim do mundo, né? Mas a gente tem que ter esses dados, né? E eu acho que quem quer atuar nesse meio internacional tem que estar isso consciente. Aí vai um pouco até além aí da diplomacia da inovação. Maurício. No ponto de vista da diplomacia corporativa, esse tempo pós-pandemia, cada vez mais, ele assevera a responsabilidade das empresas dentro desse ambiente, desse cuidado com o meio ambiente e com o elemento social. Essa responsabilidade, ela se acentuou demais. O cuidado com as pessoas, a forma, porque esse tempo que nós vivenciamos, ele fez com que houvesse ainda que temporária, houvesse uma alteração do foco do fazer negócio a todo custo para cuidar das pessoas a todo custo. Pelo menos as grandes corporações que entendem que a sua sobrevivência se dará no comprometimento das suas equipes, que veja só, a grande maioria delas passou a trabalhar em home office, não é? Então, todos os demais colaboradores da minha empresa, passamos a trabalhar durante um bom período em home office. A partir daqui, eu dependo totalmente do comprometimento de cada um. Para que isso aconteça, o que eu, como corporação, tenho que fazer? Eu tenho que assegurar que este colaborador esteja bem atendido, seja respeitado, tenha o espaço dele. Então, isso é algo que transformará as relações corporativas dentro desse elemento. E os colaboradores das empresas são stakeholders fundamentais. E uma das coisas que nós muito falamos é que você quer que seu cliente seja bem tratado, trate bem o seu colaborador, porque é ele quem cuidará do seu cliente, que trará recursos para dentro da sua empresa. Então, isso, com certeza, do meu ponto de vista, será uma das grandes transformações pelas quais nós passaremos e sairemos desse momento pandemia que nós vivenciamos aí. Perfeito. Se eu puder, só mais uma consideração, a gente pode ver o tanto que são extremamente complementares, né? Pegando um pouco da fala dos dois, porque o indivíduo não anda sem a marca Brasil e a marca Brasil não anda sem o indivíduo, então... Com certeza, do ponto de vista global, e eu trabalhei durante muito tempo em promoção comercial internacional, e uma das coisas fundamentais e muito interessantes quando nós, brasileiros, chegamos nos mercados internacionais, mercados estrangeiros, quando se olha para o Brasil, para o brasileiro, é sempre um olhar simpático. O Brasil, ele tem a simpatia. Ele nem sempre tem o respeito técnico, não é, dos nossos concorrentes. Mas a simpatia nós sempre temos. Às vezes eu tenho que convencê-los que eu sou capaz de fazer aviões, que eu sou capaz de fazer equipamentos médicos odontológicos, que eu sou capaz de fazer instrumentos de alta precisão. Porque que eu faço soja, que eu faço milho, que eu faço açúcar, todo mundo já cansou de saber. Aí a questão é exatamente esse trabalho da cooperação, da minha identidade e da minha força, desse respeito social que cada vez mais se estabelece. E esse é o nosso trabalho, não é? É por meio dessas ferramentas da diplomacia que nós conseguimos, com cautelas, com cuidados, com zelo na mensagem, na forma de entrega da mensagem, que nós vamos construindo as pontes, não é? Esse é o grande objetivo desse exercício. Pode falar, Clara, pode falar. Não, eu digo que eu consegui fazer esse link entre os dois assuntos, né? Quando eu vi o tema, eu acabei vendo, né? Diplomacia da inovação e diplomacia corporativa. Eu pensei, nossa, dois assuntos distintos, né? Eu tava na minha cabeça que seriam duas áreas distintas, mas agora a gente consegue ver como as duas, né, se tangem muitas vezes, né? Nessa questão de inovação tecnológica dentro do Brasil, né, que é muito proveniente das empresas, né, de uma diplomacia corporativa, onde as coisas acontecem de fato, né, algo mais prático, e na ideia da diplomacia de inovação, que é onde a gente vai poder vender essas nossas ideias para o exterior, né? Então, achei bem interessante a gente conseguir fazer o link entre esses dois assuntos. Eu acho que, além de serem áreas complementares, eu acredito que
tem muito a agregar, óbvio, né? A diplomacia brasileira tem uma tradição e a diplomacia corporativa tende a fazer o mercado fluir. E nesse sentido, eu gostaria de perguntar para os palestrantes qual dica, qual conselho os senhores podem dar para quem pretende seguir a carreira tanto da diplomacia pública quanto da diplomacia corporativa. Eu acho que, como a Clara falou bem, as duas práticas diplomáticas, né, dialogam muito, sobretudo nessa questão da imagem, né, que seria, no nosso caso, a diplomacia pública, né, que a gente quer passar essa imagem do Brasil, do brasileiro, né, como confiável, como pessoa com qualidades técnicas, etc. Passar essa marca Brasil, né, que reflete também nas empresas brasileiras, né? Então, a gente tem esse esforço da diplomacia corporativa obviamente, para a empresa individual, e aí nós faríamos um pouco esse interesse difuso aí para todas as empresas. Afinal, o país, né, ele é composto pelos cidadãos, né, não só pelos CPFs, mas pelos CNPJs também, né, e a gente acho que como governo tem esse dever, né, de defender esse interesse um pouco difuso, né, da marca Brasil, né, como a Fernanda falou, mas que acaba tendo um reflexo no mundo real da economia, né, e aí o Maurício sabe melhor do que eu. Bom, um conselho para quem quer trabalhar isso é que, no fundo, tem que conhecer esses instrumentos e mecanismos das duas áreas. Eu acho, cada vez mais, eu acho que a diplomacia pública, a gente bebe um pouco aí na diplomacia corporativa e na questão de gestão de riscos, etc. Então, eu acho que é importante criar essas habilidades. Não existe uma barreira, talvez, muito grande entre as duas. A gente só está tratando, talvez, no nosso âmbito do plano Brasil, né, no plano nacional, e na diplomacia corporativa no plano de uma empresa, né? Mas eu acho que não difere tanto assim se a gente for começar a pensar aí como atuam nessas duas práticas aí. Com certeza. Do ponto de vista da diplomacia corporativa, quais são o que desenvolver, né? Quais são as habilidades, as competências a serem desenvolvidas para que se melhor atue nessa área? É o entendimento do negócio, entender o que é negócio. Como é que uma empresa ela existe e subsiste? Qual é o grande conceito de fazer negócio? Fazer negócio é comprar e vender, fazer negócio é produzir, fazer negócio é entender oferta e demanda, fazer negócio é entender que determinados países demandam determinados bens que o Brasil tem em abundância. Fazer negócio é entender o que é a competitividade comparativa, o que é esse elemento comparativo e competitivo, não é vantagem comparativa, vantagem competitiva, entender como isso afeta negócios e gera negócios. Então, a função a ser desenvolvida e desempenhada de uma forma eficaz dentro desse ambiente, ele demanda que o profissional que esteja atuando neste ambiente, ele entenda o fim a que se pretende, o fim, a propósito da existência dessa empresa, para que então possa, de forma correta, analisar stakeholders, propor estratégias, mensagens, cautelas, que evite ruídos, como nós falamos. Só é possível fazer isso se entende o negócio, não é? Por isso que nós temos tantas escolas a respeito de business no mundo, e são muito famosas, mostrando exatamente esses caminhos que eu acabei de mencionar. Você tem que entender, pura e simplesmente, como e quando e onde os negócios estão e como melhor desenvolvê-los. Com responsabilidade, como nós já falamos, não dá mais para ser tão agressivo. O dinamismo, ele exige agora respeito
a todas aquelas nuances que eu mencionei antes. Então, nós temos que ter essa visão. O profissional de relações internacionais, que é um grande público que nós temos aqui, ele é exatamente orientado, não é, capacitado ao longo dos anos a entender diversos aspectos, tanto de política como de economia. Eu trago essa ênfase, essa necessidade também buscar-se as orientações em relação a negócios. Porque, ao final das contas, do âmbito corporativo, é o principal elemento que conduz esta atividade. Então, esses seriam aí as considerações que eu faria nesse ambiente. Perfeito. Eu vou encerrar então, pessoal, devido ao horário, que já se estendeu um pouquinho, mas queria agradecer primeiro as excelentes exposições que a gente teve. Para mim, pelo menos, foi sensacional, de ambos os palestrantes. Queria avisar as pessoas que entraram depois que a gente teve um probleminha técnico, aos que não escutaram, o Daniel mencionando anteriormente, eu repito agora. A gente teve um probleminha técnico com o link, mas vocês podem acessar o link do YouTube, ficou a palestra toda gravada lá, então fiquem à vontade. De novo, muito obrigada. E, pessoal, a gente se vê na próxima palestra, amanhã, dia 23/10, às 10 horas, com o tema Os Desafios para a Atração de Investimentos Estrangeiros no Brasil. Certo? Muito obrigada e boa noite. Certo. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, até amanhã. Boa noite, tchau, tchau.